Ele forte para fazer todas as coisas. E aqui na palavra ele fala que pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e vossas casas. Nós não podemos deixar que o nosso dia a dia seja normal. Acordar, tomar café e fazer as coisas e Deus prontifica. Nós temos que, eu sempre costumo falar, nós temos que ser crentes anormais, diferentes. Acordar, Senhor, está aqui meu sacrifício. Acordar na madrugada, participar de campanha, ir para as vigílias, porque nós vamos ver algo acontecer. As pessoas vão te olhar, elas vão ver a diferença. Quem transforma as nossas vidas é Deus, é o próprio Espírito Santo. Ele vai dizendo o que é que você tem que vestir, usar, calçar e tudo. E vai chegar momentos que Ele vai fazer isso nas nossas vidas e vai deixar a gente do jeito que Deus quer. E que nessa palavra, cada um de nós que está nessa noite aqui, possamos olhar e aprender esse exemplo de buscar o Senhor, de ter intimidade com Ele, de dizer, Senhor, talvez até da gente sussurrar no momento ali, tanta gente, e nós podemos sussurrar no ouvido dele, e automaticamente ele nos dá a resposta, porque Deus ele é assim em nossas vidas. Deus ele quer que nós venhamos buscar intimidade com ele. Deus ele quer fazer de nós vencedores, pessoas capacitadas, pessoas valentes, pessoas que são verdadeiramente capazes de vencer, por mais que as dificuldades tentam te afogar. Deus ele quer reconstruir a família, transformar, renovar a aliança, recomeçar. Aleluia. Essa palavra ela quer também, ela fala sobre recomeço. Assim como Neemias reconstruiu aquele muro, Deus ele quer recomeçar em nossas vidas. Que nós possamos olhar para dentro de nós e ver aonde é uma falha. Que Deus possa criar situações assim como Ele criou na minha vida essa semana e doeu muito. E eu vi o pastor falando e eu disse, meu Deus, Ele cria situações que é para você mudar. E eu sempre tenho dito, Senhor, me molda, me quebra, faz a Tua vontade, Senhor. E o Senhor Ele tem feito, porque um dia, quando você conheceu Jesus, você pediu algo. E eu sei o que eu pedi para o Senhor. E é por isso que eu e você passamos dificuldade, luta, problema, porque Satanás ele não fica satisfeito dos projetos lindos que Deus tem nas nossas vidas. Ele quer nos paralisar, ele usa as pessoas da igreja, ele usa a pessoa daí de fora, ele usa o que ele quer para tentar nos paralisar. E quando ele pisa no nosso calo, que dói mais, aí Deus ele vem e nos trata. Com as pessoas que a gente mais ama, com mãe, com pai, com irmão, aí Ele nos trata, ele não quer a gente, pessoas todo tempo com a cara fechada, nós somos bonitos na presença do Senhor, mas tem situações que a gente não consegue se calar, a gente quer falar, a gente quer brigar, e a gente vem logo pro rosto, nosso rosto muda e eu não me sinto bem, eu digo, Senhor, tira isso de mim, muda a minha história, Senhor, as pessoas me olham, elas falam outra coisa, por que agora eu fico assim bravo aqui em casa, de cara feia? Então Deus ele tem me tratado nessa área, porque Ele não me quer assim, Ele quer que eu e você, que alguém da nossa família, da nossa própria casa, Ele olhe para nós e Ele diz, olha, verdadeiramente Deus fez. Porque o inimigo ele fica querendo apontar algo. Se a gente vive em campanha, vive na igreja, vive na vigília, aí quando a gente vacila em alguma coisa, ele aponta o dedo. Olha aí, só vive na vigília, e eu tenho orado e Deus tem me ensinado. E Deus já me mostrou num sonho ontem, quando eu me acordei na madrugada. E eu creio que é uma resposta. Deus, Ele faz aquilo que a gente pede. Um dia eu estava lendo um livro, eu gosto muito de ler livro, tem um monte, se quiser me dar. Um dia eu estava lendo, tinha uma frase lá, e aquela frase marcou. Você é aquilo que você pensa. Se eu pensar que eu sou uma mulher chata, mal-humorada, não trato bem meu marido quando ele chega em casa, maltrato meu filho, eu vou ser aquela mulher chata e carrancuda. Mas se eu pensar outras coisas além, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou visitar, eu vou evangelizar, você não consegue pensar em coisas negativas para a sua vida. Você se desprende, você vai embora. E quando você chega na sua casa, está tudo na paz, porque quando nós saímos para fazer algo para o Senhor, Ele dá vários passos para nós. Quando nós viemos para a casa do Senhor, quando a gente passa a madrugada na vigília, como hoje eu vou,
Vou para a vigília lá do lado da minha casa, porque Deus tem me abençoado até com isso. Colocou uma vigília bem lá perto. Glória E eu a já Deus. disse pro meu marido que eu vou. E eu não vou me prender. E ele deixa, porque nós temos que ter sabedoria. Temos que ser sábios. Eu vou debaixo da proteção do Senhor. Já está tudo certo e eu vou. Deus, Ele faz assim. Quando nós saímos, Deus, Ele cuida do nosso filho, do nosso marido. Deus vai tirando todas as coisas ruins que tem dentro de nós. Deus joga fora, Deus tira por terra, porque Ele é Deus tremendo. Deus, Ele abre o caminho para a gente passar. Deus, Ele faz todas as coisas porque Ele é Deus na nossa vida. Deus, Ele conhece lá Bachurianda. Deus, Ele conhece a necessidade que há dentro do teu e do meu coração. Se é um carro, se é uma comida, se é uma roupa, se é um sapato. Deus, Ele diz na sua palavra: pede que eu te darei. Deus, Ele é Deus poderoso para nos abençoar. Eu também não costumo pedir nada material, mas eu posso ver o que Deus tem feito na minha vida. Eu não pedi uma casa lá onde eu moro, mas Deus, Ele viu que eu tinha que sair daqui, Deus me levou para lá. Deus ainda não me abençoou com um carro, porque também eu não peço. E também eu olho para a palavra e eu fico meditando com o Senhor. Eu digo: Senhor, Tu conheces todas as coisas. Tu sabes, Senhor, da necessidade do meu coração. Tu conheces, Senhor, o desejo do meu coração. Tu conheces todas as coisas. Mas, querido Deus, Ele só nos dá no momento certo. Talvez se Ele der logo do jeito que você quer, você não vai fazer as coisas de Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia nos ensina: pede e eu te darei. Uma coisa tão simples e de forte, a palavra: pede e eu te darei. E às vezes a gente tem medo de pedir algo, às vezes a gente não sabe pedir, e a Bíblia mesmo, ela nos exorta que o meu povo perece por falta, por não saber pedir. Nós temos que detalhar. Por falta de sabedoria, de conhecimento, às vezes a gente perde muita coisa. Nós temos que saber pedir do Senhor: Senhor, eis-me aqui. Agora nós não deveremos ficar ansiosos. Se eu entreguei o meu esposo, meu filho, meu pai, minha mãe na mão de Deus, está na mão de Deus. E Deus é que vai tratar, Deus é que vai cuidar. Se alguém te engana, mente, te trai, te faz um monte de coisa, aos olhos de Deus, Ele não engana. Deus, Ele faz justiça por nós. Deus, Ele peleja por nós. Deus, Ele toca no marido para te dar presente, para te dar tanta coisa que você vai dizer: eita, Senhor, só Tu mesmo. E Deus, Ele faz assim. E eu louvo a Deus pela minha vida com Deus. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me dado bênção. Até aqui o Senhor tem me abençoado verdadeiramente. E eu quero desde já agradecer a oportunidade. Agradecer ao pastor por ter me dado ter acreditado no que Deus pode fazer na minha vida através da palavra. E agradecer principalmente a Deus, porque enquanto eu penso em ficar lá no meu cantinho, Deus sempre envia alguém, Deus sempre faz alguma coisa, porque quando eu e você aceitamos Jesus, nós pedimos algo e é o chamado do Senhor, e o Espírito Santo, Ele te impacta, Ele bate teu coração, e não adianta a gente ficar em casa parado, na cadeira, sentado. Deus, Ele nos incomoda. Deus, Ele faz tu sair. Deus envia pessoa, Ele envia mulher, Ele envia uma amiga, Ele envia tanta coisa. Mas você não fica ali no anonimato, porque Deus é fiel. Agora tem situações que você está ali sozinha, porque é você e Deus. Assim como Deus tratou na minha vida, era só eu e Deus. Eu dizia: Senhor, mas não vem ninguém aqui na minha casa. Não, é só eu e você. É eu, você, a palavra, e é assim. E Deus tratou. Tem várias situações, tem momentos que você está ali, só você e Deus, porque Deus quer te tratar. E quando passar esse tratamento, Deus vai enviar vasos, Deus vai enviar pessoas de Deus para te ajudar. Aleluia. Porque existem muitas pessoas que querem te ajudar, mas elas estão de olho nas coisas que tu tens, são invejosas, são tanta coisa. E Deus, se nós pedirmos, assim como eu pedi: Senhor, coloca homem e mulher de Deus na minha vida. Tira toda a falsidade, tira tudo que não vem de ti. Deus, Ele coloca. Do jeito que nós pedimos, Deus, Ele faz. Glória a Deus, aleluia. E eu louvo a Deus pela minha vida. Os poucos amigos que eu tenho, mas são os poucos que eu tenho, é como um presente muito lindo que Deus me deu. Pessoas que Deus colocou na minha vida. Pessoas que eu posso contar a dedo aqui no Coroado, em alguns lugares. Pessoas que eu tenho conhecido.
E é assim que Deus faz, Ele escolhe pessoas para te apoiar, para te ajudar, para te encorajar. E as pessoas que talvez estejam de fora, não acreditando em ti, elas vão ver ainda aqui nessa terra. Amém, queridos? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, igreja. Se alegra com o Senhor, porque grandemente o Senhor falou aos nossos corações. Verdade. Glorifica a igreja o nome do Senhor. Glorifica porque Ele está nesse lugar. Ele está aqui no nosso meio. E a tua vitória é garantida em nome de Jesus. Você vai sair daqui abençoada porque o Senhor é contigo. O Senhor falou grandemente aos nossos corações. Falou a ti que não há impedimento para tu receber a tua bênção. Não há impedimento para que possa impedir a tua caminhada diante do Senhor. Porque o Senhor falou nessa noite que Ele é fiel. E